dia muito especial e para nós, de muita alegria, que realmente é algo ímpar, algo incomum. Nós temos a visita do presidente da Associação Catarinense de Medicina, da ACM, para conversar conosco, para abrir um diálogo que já há algum tempo estava meio deixado de lado, né? Isso é algo que é fato e que é admitido pela própria diretoria da ACM, mas também é admitido que há um interesse em aglutinar as regionais, aproximá-las da ACM, da mesma forma que a gente também tem que aproximar mais as cidades que fazem parte da nossa regional, né? São João Batista, Canelinha, Botuverá, Guabiúba, Nova Trento, e que a gente também tem essa falha, digamos assim, de não ter eles tão próximos. Então, nesse momento que nós estamos vivendo num país de uma verdadeira campanha de desmoralização dos médicos, desde o governo federal até as novelas, eu acho que essa não tem hora melhor, nem mais importante, da gente fortalecer as entidades, demonstrar unido, né, se fazer representar, porque senão quem vai fazer isso foi pela gente, né? Então, muito apropriado, muito propício essa visita, e acho que a gente tem que sair daqui com ideias mais sintonizadas, para que a gente possa vir trabalhar juntos pela nossa profissão, que lamentavelmente está precisando de mais respaldo, né? A gente está sendo desmoralizado de maneira assim ostensiva, né? Então peço, por favor, para o Dr. Guinel tomar a palavra e iniciar os trabalhos para conversar conosco, né, os assuntos que ele trouxe em pauta para que todos possam compartilhar. Obrigado. Obrigado, Jonas. Acho que todo mundo consegue me ouvir bem, não precisa usar. Eu começo dizendo para vocês duas coisas muito simples, muito claras, diretas. Primeiro, que eu estou muito honrado de estar aqui. A CM tem trabalhado bastante nos últimos meses de gestão para produzir uma pauta de visita a todas as regionais médicas. E isso é extremamente importante para a CM e extremamente importante para a ANB, porque a raiz mais importante da ANB é a regional médica, não é a federal. E talvez, muito provavelmente, quem está lá em cima, sentado na mesa da ANB, com a caneta na mão, pensa bem pouco em quem está aqui na regional médica, trabalhando como médico, representando a nossa profissão, nossa categoria profissional, para a figura mais importante das nossas vidas, o paciente. Então, quem está direto com o paciente é o médico no exercício da sua profissão. E a primeira instância a quem esse médico recorre é a sua regional médica. Estou falando do mundo associativista. Dentro do mundo sindical, é a diretoria do sindicato. E dentro das questões que dizem respeito ao trabalho ético e ao exercício da profissão, são as delegacias das regionais médicas. A segunda coisa muito importante para dizer é que me foi dito, me foi apresentado o Dr. Emílio, isso, o Dr. Emílio, como um dos fundadores dessa regional médica e que está presente na reunião de hoje. Isso, gente, tem um valor intangível, indimensionável, um valor gigante, porque só tem uma forma da gente buscar de volta toda aquela condição de respeito, de estrutura, de dignidade que a medicina já teve no seu trabalho. É resgatar a sua história. E para resgatar a sua história, pessoas como o Dr. Emílio são absolutamente insubstituíveis, indispensáveis, são preciosas. E nós temos que valorizar muito isso, dar um grande ressalto a essa questão, porque ela é de uma importância que a gente não consegue, eu ousaria dizer que a gente não consegue entender direito qual é a importância disso. Vejo no mundo, vamos dizer, no contexto da federada, falando da ACM, que a gente tem ao lado da ACM a Academia de Medicina. A Academia de Medicina tem esse papel. E nós precisamos aprender a usar, nós precisamos aprender a fazer com que isso efetivamente se transforme, com que isso se transforme em prática. Nós precisamos resgatar muitas coisas, dentre elas a nossa história. Então, parabéns a essa regional médica. Tem uma preciosidade com o Dr. Emílio, que é fundador da regional médica e que está presente nas suas reuniões até
até hoje. Isso é uma coisa que, nas próximas regionais que nós visitaremos aqui para frente, eu vou contar em todas. Isso é muito importante. Parabéns, doutor Emílio. Muito obrigado, doutor Emílio. Mais do que parabéns. Obrigado pelo seu trabalho. Primeiríssima grandeza. Bem, Santa Catarina vive um momento, tem um contexto diferente dos outros estados. Uma coisa que ela não está perfeita, mas ela já existe. E ela pode ser melhorada, deve ser melhorada. Que é essa relação boa, essa relação que existe entre as entidades médicas. Você sabe que as entidades médicas em nível nacional já tentaram, infrutíferamente, formar uma entidade única, uma ordem dos médicos do Brasil. Não foi possível, por muitos motivos. Dentre eles, o ego de nós médicos, que não é pequeno. E é preciso entender que isso existe. E isso é um fator de entrave, muitas vezes, até no relacionamento entre nós, e isso, dimensionado, então, entre as entidades também o é. Não foi possível fazer. Santa Catarina fez. Não fez de forma perfeita, mas fez. Nós temos o COSEMESC. Somos o único estado do Brasil que tem isso. Agora tem mais um, que é o Piauí, que tem um conselho de entidades médicas parecido com o COSEMESC, e a Bahia está trabalhando para ter um também. Santa Catarina já tem um há muito tempo, desde 2001. Na verdade, desde 96, quando o COSEMESC foi pensado. Existem dificuldades de relacionamento, existem diferenças, verdade. Mas quando precisa, quando a pessoa ir para a rua, nós temos uma entidade única que nos representa. Aqui em Brusque eu vejo que isso também existe de forma muito forte. É só a gente ver as comunicações que a Associação Médica de Brusque e a Regional do Sindicato aqui lançam, estão sempre juntos, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque, assim, são entidades complementares. Uma das coisas que me foi pedido pelo Jonas para abordar um pouquinho com vocês é exatamente qual é o papel dessas entidades. Eu conheço em Florianópolis médicos que não sabem para que serve a CES, que não sabem para que serve o Conselho e não sabem para que serve o sindicato. Pior, acham que a ACM faz funções do Conselho, que o sindicato faz funções da ACM. E se a gente não souber para que servem as nossas entidades, a gente não tem motivo para estar afiliado a elas. E se nós médicos não formos filiados a elas, elas não existem. As entidades médicas, as três, elas dependem da nossa representatividade. Na política partidária é assim também, não é, doutor Vedon? Na política médica é exatamente assim também. Uma vantagem, nós temos muito partido médico. Nós defendemos a saúde, defendemos a nossa profissão, defendemos o bom atendimento, defendemos o SUS, somos defensores ferrenhos do SUS. Nós precisamos entender que as nossas entidades têm papéis distintos e complementares. E quando entendermos isso, nós vamos entender um pouco melhor por que a gente precisa fazer parte delas e por que elas, as três, precisam contar com a nossa representatividade. Eu costumo dizer que, assim, quando nós nos formamos, a gente recebe o diploma de médico e faz uma inscrição no conselho. Todos nós somos inscritos no conselho, verdade? O conselho nos representa politicamente? Até está nos representando politicamente, nesse momento, em algumas instâncias, é verdade. O Conselho Federal tem feito isso, e de forma elogiável e competente. Mas não é ele, não é o Conselho a entidade legítima para fazer isso. Por que não é? Porque no Conselho estamos todos inscritos por uma questão de lei. Nós somos obrigados a estar inscritos no Conselho. Então, o Conselho, nós somos representados pelo Conselho do ponto de vista de regulação da nossa profissão, de controle, de estruturação dos limites éticos do nosso trabalho. Mas existe uma ressignificação dessa questão, que eu gosto de dizer que é se fazer representar. Nós nos fazemos representar pelas entidades que nós escolhemos para que nos representem. Aí entram as outras duas entidades, as associações médicas e os sindicatos, que nos representam nisso no nosso trabalho. Então vamos lá.
Como eu dizia, o COSEMESC é um privilégio de nós catarinenses, ele existe e funciona. E nós estamos tentando, agora nesse último movimento do dia 31, a gente viu isso, as 3 entidades mãe em Santa Catarina, a ACM, o CIMESC e o Conselho Regional, estimularam os seus diretores regionais a trabalhar em conjunto para esse movimento do dia 31, né? A nossa paralisação com o movimento de rua. Santa Catarina fez o maior movimento do Brasil. O movimento em Santa Catarina foi absolutamente contundente. E nós tivemos alguns retornos, quando as 3 entidades reproduziram nas regionais médicas a sua versão regional do COSEMESC, nós tivemos um retorno que nós não tínhamos tido antes. Então, isso é importante sim, esse trabalho conjunto. Dentro das atribuições ou dos talentos próprios de cada uma das entidades, o Conselho Regional de Medicina tem a obrigação legal de regulamentar e fiscalizar a prática médica de forma a garantir a saúde e de qualidade à sociedade e o trabalho adequado dos médicos. E tem as funções punitivas para garantir que isso seja feito. A Associação Médica representa os médicos do seu interesse, em seus interesses de uma forma mais ampla, não só ligado aos rigores éticos do trabalho, mas aborda as questões sociais diga-se não só de convivência, de relacionamento social, mas as questões sociais da nossa responsabilidade enquanto médicos com a sociedade, dos nossos deveres de cidadão junto à sociedade. O médico tem uma responsabilidade cidadã um pouco maior do que a dos outros cidadãos. Por quê? Porque ele tem passe livre para a vida das pessoas. O médico entra na casa das pessoas. E isso traz para ele uma série de prerrogativas e de privilégios no trato com os seus pacientes. Mas traz para ele também uma responsabilidade maior como cidadão. E a gente precisa parar para pensar nisso, para entender o que nós estamos fazendo com isso e o que nós deveríamos fazer com isso. A Associação Médica também trata das questões políticas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e nós estamos vivendo uma crise nunca antes vista, do ponto de vista político, na classe médica. Quem não concorda com isso? Doutor Emílio, o senhor já viu uma crise política com a classe médica, da envergadura da que nós estamos vivendo hoje? Não. Se o doutor Emílio não viu, é porque, de fato, isso nunca houve. Acho que nem na ditadura os militares, os médicos foram tratados com tanta falta de respeito, com tanta indiferença, com tanta falta de responsabilidade, agressividade. Nós podemos aqui desfilar uma lista de adjetivos pejorativos para a forma como estamos tratando. Nós vamos levar a noite inteira falando. Nós estamos vendo uma crise política de proporções que nós não conseguimos alcançar ainda. Nós precisamos reverter isso. E para reverter isso, nós estamos fazendo aqui. Entender o que está acontecendo e nos organizar. O Dr. Jonas dizia isso com muita propriedade numa pequena reunião que fizemos antes. Nós precisamos entender o que está acontecendo e nos mobilizar. Nós precisamos começar a agir em conjunto para sair desse buraco político que nós nos encontramos. E não é reclamando, olhando para trás do que a gente não fez, que nós vamos sair disso. É aprendendo o que a gente não fez e fazendo de forma diferente. Então, a representação política ela é importante, sim. Muito importante. Agora, ela é imprescindível. Também as representações científicas, defesa de classe, e aí a defesa de classe agora se funde com a representação política, né? A nossa crise, independente das condições de contrato de trabalho. Os médicos não trabalham só com contrato de trabalho. São profissionais liberais de essência. Né? Então, se o médico, enquanto profissional liberal, não tem um contrato de trabalho, portanto, ele não tem um vínculo essencial com a entidade sindical, ele não vai ser representado, porque ele não tem um emprego formal, ele é um profissional liberal, claro que ele tem que ser representado, sim. As associações médicas fazem isso. Os sindicatos são entidades extremamente importantes, porque toda e qualquer relação trabalhista com o médico passa necessariamente pelo sindicato. E é ele que nos defende. O Dr. Gil me dizia há pouco, que trabalha em Brusque há mais de 20 anos,
e que assistiu um momento que não existia e que hoje existe, que se paga sobreaviso aqui em Cruz, para os médicos que pagam sobreaviso. Isso foi uma conquista do sindicato, isso foi uma conquista do COSEMES, que é verdade, mas foi o braço sindical que atuou fortemente nisso, porque é da vocação do sindicato brigar por essas coisas. Bem, então, gente, isso aqui é o óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Nós temos 3 entidades médicas que têm funções complementares e que a nossa vida enquanto médicos está visceralmente ligada às 3 entidades. Bem, a ACM é a instituição, é a entidade médica de âmbito estadual mais antiga de Santa Catarina. Ela não é a entidade médica mais antiga de Santa Catarina. Essa é a Sociedade Joinvilense de Medicina, que é uma regional da ACM. A SJM existe, ela existe desde antes da existência da ACM, mas por força estatutária, quando a Associação Catarinense de Medicina se formou, se consolidou, a SJM passou a ser uma regional da ACM. Então, ela tem 76 anos, a nossa entidade mãe. Foi fundada em 1937. Né? Congrega hoje 28 regionais médicas. Se a gente fosse levar a ferro e fogo com o que está no estatuto, nós teríamos em torno de 26. Tem algumas que estão irregulares até do ponto de vista estatutário. Estamos trabalhando para resgatar isso. Né? A nossa missão é atuar na defesa da classe médica, promover o desenvolvimento científico e sociocultural. Todas as vezes que eu falo em defesa da classe médica, vocês traduzam imediatamente para a defesa política. Isso é essencialmente uma coisa que não é possível desmembrar. A defesa de classe, um exercício da política. A visão da ACM é ser o referencial perante a classe médica como seu órgão representativo e trabalha necessariamente agarrado a esses valores aqui. Comprometimento, credibilidade, inovação, moralidade, profissionalismo, receptividade, seriedade. Isso aqui é fruto de um planejamento estratégico que a gente refez. Né? O planejamento estratégico precisa ser atualizado, porque os tempos mudam, as pessoas mudam, as entidades mudam, mas a gente continua preso a esses valores, que são valores do tempo do Dr. Emílio, e que na época dele eram muito mais fortes do que hoje. Mas nós precisamos buscar isso todo dia. Bem, por que a gente traz isso com esse título, a nova CM? O que é a nova CM? A nova CM parte de um momento da atual gestão de autocrítica, de retrospecto, de parar para entender por que as coisas que não estão bem, não estão bem. Por que a gente chegou a uma condição de falha em algumas questões importantes, como representação política, como o sistema de comunicação de nós médicos. Eu há pouco perguntava para alguns colegas, e pergunto a todos, peço que levante a mão. Quem sabe o que é a Escola de Cidadania da CM? Quem sabe dizer o que é? Só dizer o que é a Escola de Cidadania da CM. Nosso termo de comunicação é Flávio. Por favor. Eu recebi os e-mails. Perfeito, então, vamos lá. Foram convidados os médicos, outros profissionais também, não médicos. Isso. Como ia ser um curso falando de vários aspectos da política em geral, não só da política, mas também teria a ver com a parte administrativa, de empresa, não. Isso. O administrativo. E seriam cursos palestrados por advogados, por pessoas da área administrativa, por médicos. Ele teria assim, um panorama geral, não é uma coisa assim ligada à medicina em si, mas uma visão mais global. Entendi. Alguém mais ouviu falar da Escola de Cidadania da CM? Ou pelo menos ouviu falar, não sabe dizer o que é, mas ouviu falar. Como ele também viu. Então vamos lá. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para a gente entender que a nossa comunicação é falha. Isso não é culpa de ninguém, não, gente. Não é culpa de vocês. Talvez se tiver alguém culpado é a sede, são vocês. Né? Mas a nossa comunicação ela é cheia de ruído. E ela chega cheia de falhas. E a gente tem tentado modernizar as ferramentas de comunicação justamente para fazer com que isso deixe de ocorrer. O que é a Escola de Cidadania da CM? Em termos de conceitual, vocês vão entender que isso é muito importante, todo mundo sabe o que é, porque ela cria para a gente um palco que nós nunca tivemos.
a Escola de Cidadania da CM dizendo em 2 frases: é uma mesa de trabalho formada por 3 entidades associativistas, irmãs da CM, a ACM, a Associação dos Magistrados de Santa Catarina e a Associação Catarinense do Ministério Público. Então, nunca houve antes, e não há no Brasil, é uma iniciativa pioneira no Brasil, essa busca de criar um contexto de trabalho conjunto com os juízes e com os promotores fora da crise. Porque quando é que a gente encontra com o promotor? Quando ele nos traz um TAC para assinar. Ele assina aqui, não vou lhe processar, o Ministério Público vai botar na cadeia. Aí o cara borra tudo e assim. Quando é que a gente encontra um juiz? Quando isso acontece, nós estamos lá sentados na frente dele. Né? Bem, por que a gente não conversa com eles na crise? Porque eles não conversam em crise. O promotor não para conversar contigo. Ele te traz ataque assim, ou eu mando a autoridade policial te levar. É mais ou menos, estou aqui caricaturando isso, mas é assim. Né? A Escola de Cidadania nasceu com esse propósito: ser um ambiente protegido, onde eu chamo o juiz e o promotor de tu, e ele me chama de tu. Nós somos representantes de entidades irmãs, que são entidades associativistas. Não é o Ministério Público e o Poder Judiciário que são parceiros da CM na escola. Não, é a associação de classe do Ministério Público e a associação de classe do Judiciário que compõe a Escola de Cidadania da CM. E a Escola de Cidadania da CM, então, se propõe a fazer revisões de temas envolvidos em crises que às vezes são até reentrantes no mundo das profissões da saúde, para criar, construir soluções antecipadas para as crises que envolvem o nosso trabalho. Por isso é que essa Escola de Cidadania ela vai completar 1 ano mês que vem. Né? Ontem tivemos uma sessão extremamente importante, eu vou mostrar para vocês. Talvez, Dr. Libros, que foi a sessão mais importante que a escola teve desde a sua fundação. Para vocês terem ideia, a segunda sessão da escola, a primeira foi uma abertura de conceitos políticos feita pelo jornalista Moacir Pereira. Mas a segunda foi uma reunião, foi um debate com todos os candidatos à eleição para a Prefeitura de Florianópolis, de primeiro turno. Foram todos. Unidos que adiante foi o mais importante, eu concordo com ele, vou contar para vocês. Então, assim, a Escola de Cidadania da CM é isso. E ela é de todos os médicos do Estado. Ela não é de Florianópolis. As associações estão lá por uma questão estrutural de que a maioria das entidades representativas estão na capital do Estado. Mas a Associação dos Magistrados não representa os juízes de Florianópolis. Representa os juízes e os desembargadores do Estado inteiro. A do Ministério Público, mesma coisa. E a mesma coisa assim. Então, a Escola de Cidadania, senhores, é de vocês. E faz 1 ano que ela existe e ela não chegou aqui, nem do ponto de vista de conselho. Então, tem coisas erradas que precisam trabalhar. Nós vamos terminar a reunião de hoje dando a vocês uma ferramenta que ajuda na quebra dessa barreira de comunicação. Eu vou deixar isso para o Leandro e o Urso, não vou estragar a surpresa, deixa para eles contar de vez. Mas é importante a gente estabelecer canais de comunicação. A CM precisa procurar as regionais, e as regionais precisam procurar a CM. Vamos abrir essas portas para que a gente consiga fluir. Lá na CM nós estamos trabalhando e nos comprometemos a fazer isso. Nos provoque, nos procure, nos chame. A gente quer responder. Nós vamos tentar fazer a mesma coisa. Bem, algumas questões, então, já entrei nesse assunto, da questão da representação política. Né? Vocês viram os médicos do Estado todo, a ACM, enquanto entidade que representa o Estado, mas as regionais médicas envolvidas nisso aqui tudo. No Revalida, agora no programa Mais Médicos, na defesa do ato médico, na defesa do SUS. Nós defendemos o SUS todos os dias, desde a hora que a gente acorda. Então nós estamos na frente do nosso cliente, nós estamos defendendo o SUS. Nós fazemos isso e podemos fazer muito melhor se fizermos isso em conjunto. Isso aqui é o resultado final do evento do dia 31. Olha a manchete do Diário Catarinense. O triunfo dos médicos. Não é dos médicos de Florianópolis, dos médicos de Santa Catarina. Esse movimento aconteceu em 19 cidades catarinenses. Foi o maior movimento médico do dia 31,
é nacional, foi mal no Brasil. Quem tem orgulho disso? Levanta a mão. Não é? Então, nós fazemos isso. Nós médicos fazemos isso. Através de quem? Através das entidades médicas. As regionais médicas, né, das 3 entidades, e as federadas das entidades médicas, das 3 entidades. Nós fizemos um enterro simbólico dos 3 ministros. Eu no começo fiquei um pouco constrangido com essa ideia, confesso para vocês que eu adorei fazer isso. Eu enterrei os 3, um de cada vez. Aí nós trocando o cílio enterrado com os outros 3, e assim foi uma festa. Botava um saco preto, jogava no chão, aí vinha a televisão, filmava. Aí vinha outro, botava o seu enterrado de novo para nós filmar, mas é largar. Troca com o coveiro, aí vinha um outro para segurar o saco. Foi muito legal, né? E isso passou em cadeia nacional. Eu, que não me conhece, eu sou do Rio Grande do Sul, eu moro aqui desde os 11 anos de idade, mas eu sou lá do Rio Grande do Sul. No dia 2 de manhã me ligou um parente meu, que é uma família italiana, daquelas de sotaque bem arrastado, diz o seguinte: ma porco Dio, io, ma te da televisão, tu agora vai ser o quê? Imperador de ministro? Virei coveiro, estava lá imperador de ministro. Por que aconteceu isso? Porque o movimento foi sólido. Porque os médicos estavam lá. Os estudantes de medicina estavam lá. Os baluartes da medicina estavam lá. Eu tenho fotografia do Dr. Ernesto Tameral. Quem ouviu falar do Dr. Ernesto Tameral? Todos ouviram. Ele estava lá no dia 30. Então, nós representamos a nossa profissão. Não o presidente da CEI, o presidente do sindicato, o presidente do conselho. Não, os médicos representaram a sua profissão. Os médicos abraçaram a sua causa e foram entregar os panfletos para as pessoas na rua e dizer: o meu trabalho é digno. Eu luto pela saúde, luto pelo SUS. Eu não aceito que um médico que não tenha diploma trabalhe no meu país. Eu não defendo saúde de segunda ou de quinta para as pessoas pobres. Foi isso que nós dissemos dia 30. E nós dissemos assim, desse jeito. Esse aqui é uma outra manchete do Hora Santa Catarina. Os médicos pediram e o prefeito atendeu. O que é isso aqui? Quando terminou o movimento lá em Florianópolis, nós fomos na prefeitura. Vamos lá bater na porta do prefeito. Já tinha participado do movimento, tinha sobrado umas 50 pessoas. Pois, bom, o que faz o político nessa hora, né, doutor Bezão? Olha aquele monte de povo, vamos, gente, vamos receber todo mundo. E subiram 50 para o gabinete do prefeito. E não pediu uma coisa para ele. Não há nenhum discurso, nenhum, que defenda um profissional sem qualificação, sem diploma para trabalhar. Se o senhor tiver um discurso que defenda isso, nós vamos duvidar dele o resto da vida, porque esse discurso não existe. Então nós só temos um pedido para lhe fazer: que a Prefeitura de Florianópolis jamais contrate um médico desqualificado. E médico desqualificado, entenda-se, um médico que não tenha um diploma de medicina reconhecido pelas nossas entidades brasileiras. Mas só isso que você diz, está feito. O secretário da Saúde manda bater um decreto municipal que, segunda-feira, isso está publicado. Estava filmando, né? Estava fotografado, não tem, mas foi filmado. Saiu no jornal. Saiu dali e fomos na Secretaria de Estado da Saúde. Na secretária Tânia Gerhardt, que assumiu agora no lugar do nosso colega tal. Pediram a mesma coisa para ela. Ela estava um pouco nervosa no começo da reunião, acabou a reunião. Ah não, mas isso aí eu atendo sim, eu vou tratar de conversar com os secretários de saúde de todos os municípios para atender isso. Isso é justo, isso é óbvio. E eles digam mais, secretário, isso é contra a lei por enquanto, porque a medida provisória não foi votada no Congresso. Tem até 90 dias para isso, né? Então, gente, isso aqui é força positiva. Isso aqui é um respiro de uma situação de sufoco que nós vivemos há muitos anos. E que talvez, na época em que o Dr. Emílio começou a trabalhar, não houvesse a necessidade premente da gente fazer isso aqui. Ó. Hoje tem essa necessidade, sim. E se a gente não aprender a fazer, a nossa profissão vai sumir. A minha filha é estudando medicina, está entrando na terceira fase de medicina. E
talvez boa parte da paixão pela qual eu brigo por esse troço hoje, é exatamente por uma questão de, até de perpetuação do que eu entendo que seja uma medicina decente para minha filha. Mas eu tenho que entender todos os estudantes de medicina do Estado como nossos filhos. Os mais novos aqui não são filhos do doutor Emílio dentro dessa profissão. São. Então nós precisamos pensar nisso e defender essa profissão para os nossos estudantes de medicina. Por isso a participação dos estudantes foi tão importante dessa vez, porque eles entenderam isso. Quem é a doutora Marcélia? Aí. Tá, só te conheço por fotografia do Facebook, Marcélia. Prazer. A doutora Marcélia foi uma guerreira nessa questão. Por quê? Porque ela mobilizou os estudantes do Estado todo. E ela botou gente dentro dos movimentos em todas as cidades onde tem estudante de medicina. Isso fez uma diferença enorme. Enorme. Isso deu um corpo para esse movimento que, assim, nenhum movimento médico feito em Santa Catarina antes teve isso. Nenhum foi tão forte. E não foi forte por causa de nós, presidentes de entidades, não. Foi forte porque tinha as pessoas lá. E aí, de novo, a busca pela participação do estudante de medicina, a politização do estudante de medicina é dever nosso. Nós temos que fazer isso. Porque os centros acadêmicos estão sendo poluídos, eles estão sendo possuídos por um pensamento filosófico que não é o nosso, né? Que é autoritarista, que é um pensamento de esquerda rançoso. Eu não tenho nada contra a esquerda do ponto de vista partidário, mas tenho sim contra aqueles ranços da ditadura que a gente felizmente não vive mais. Então nós precisamos sim trabalhar com os nossos jovens para fazer com que eles aprendam a pensar politicamente e entendam que eles precisam lutar para ter na vida profissional deles o que o doutor Emílio fez na dele: dignidade, respeito, reconhecimento pelo trabalho, pela importância do médico na saúde das pessoas. A maior expressão de liberdade que existe é a saúde. Sem saúde ninguém faz nada. Sem saúde o sujeito não é livre. A saúde é o nosso objeto de trabalho. Essa é a nossa importância. Bem, defesa profissional na saúde suplementar. Saúde suplementar não tem relação trabalhista direta. Ela é uma atividade do profissional liberal. Existem contratos de trabalho, mas é uma prestação de serviço em que não há vínculo empregatício. Portanto, a representação legítima das relações de trabalho com a saúde suplementar são das entidades associativistas. E aqui eu trago alguns exemplos de coisas que estão acontecendo, ou que já aconteceram. Todos vocês assistiram a briga enorme pelo SC Saúde. O SC Saúde foi uma briga hercúlea da Associação Médica. Ele é perfeito? Claro que não. Não tem nada no nosso mundo hoje que seja perfeito. O SC Saúde também não seria. Mas ele é, em alguns locais, o melhor plano de saúde do Estado hoje. Isso é bom? Não, isso é muito ruim. É sinal que os outros são tão ruins que o SC Saúde é melhor que eles. Mas isso foi feito, sim, pelas entidades médicas. O COSEMESC trabalhou reunido nisso. Na época, a ACM era a coordenadora do COSEMESC, a coordenação do COSEMESC ela roda entre as três entidades. Então, o protagonismo maior da ACM nesse momento foi em função de que tratava a saúde suplementar, mas também porque eu coordenava o COSEMESC naquele momento. E deu certo, sim. A gente fez um trabalho bastante eficiente, as três entidades juntas, de forma a ter hoje o que é o SCC. Aqui uma reunião de trabalho com a Unida e com a Unimeg e com a Unidas. Nós temos um grupo dentro da CM que discute modelos alternativos de relacionamento com a saúde suplementar. O que a gente sabe fazer há 20 anos? Barganhar. Se tu não me pagar tanto, eu paro. Se tu parar, eu quebro o teu contrato, volta na justiça. Esse é o papo do negociador por parte da entidade médica com o representante das entidades médicas. Nós estamos fazendo isso há 30 anos. Então, nós estamos. Conseguimos muitas coisas, mas deixamos de conseguir outras tantas. Então, dentro da CM, a gente tem um grupo de trabalho que se preocupa em buscar soluções alternativas. Alternativas como? Será que não tem algo que a gente possa fazer em conjunto com as operadoras de saúde, principalmente as operadoras de autogestão? Não estou falando aí de operadoras de saúde que têm, claro,
de envolvimento com lucro financeiro e que exploram o nosso trabalho como amigo, por aí fora, não vou ficar citando nome. Mas sim com as operadoras de autogestão e com as nossas unidades, porque elas são nossas, nós é que não exercemos o papel que nos cabe de donos da cooperativa. Muitas vezes a gente reclama da Unimed, mas a gente não faz o dever de casa, que é ir na Assembleia. Então, dentro dessa equipe, desse grupo de trabalho, a gente trabalha em criar situações diferentes, inovadoras, pensar fora da caixa. Vou dar um exemplo para passar mudar de assunto. Uma das coisas que a gente trabalha é a possibilidade de, buscando referenciais externos, né, os nossos referenciais da sociedade de especialidade, tentar otimizar o atendimento para diminuir o custo assistencial, mas para fazer com que isso reverta em aumento de honorário médio, diretamente no honorário médio. E isso ficar sob o controle ou sob a gestão da sociedade de especialidade, que estão dentro do guarda-chuva das entidades associativas. E por aí afora. Então, existe um trabalho, que é um trabalho que ele não é o trabalho de negociação de todo ano, mas ele é um trabalho paralelo que a CEM faz em cima dessas questões dos modelos de trabalho com a saúde assistencial. Santa Catarina, por incrível que pareça, é um dos estados que tem a melhor remuneração por saúde suplementar do Brasil. E a gente acha ela muito ruim, eu também acho. Mas tem estado muito pior que o nosso. Nós estivemos, nós três aqui, eu, o Dr. Lino e o Leandro, estivemos na Anrix, ficamos um dia inteiro na Anrix faz 3 meses. E eu fiquei de queixo caído de ver assim, o que eles trabalham por ANB 92. Tem vários operadores lá que estavam da equipe. Ou seja, nem a CDHB conseguiram implantar na sua plenitude. Então, a gente consegue coisas na medida em que a gente estrutura a nossa participação, em que a gente mobiliza as pessoas. Isso aqui também foi um fato muito interessante. Aqui, ó, tem, talvez vocês não se reconhecem, esse aqui é o Dalmo Prado de Oliveira, esse aqui é o Renato Castro, que é o atual superintendente hospitalar de Santa Catarina. Aqui é o Acélio Casagrande, que na época era adjunto do Dalmo, e aqui é o Antônio Gavazzoni, que é o secretário que está fazendo. Isso foi uma reunião feita na CM, quando o governo procurou a CM para, gente, nós queremos reformar a gestão, e deu ouvir os médicos. Por que se for ouvir os médicos? Não escuta os médicos. O último que sentou para escutar os médicos, o doutor Nico Silveira, quando chamou a CM e disse, me dá 3 nomes que eu vou escolher um para secretário da saúde. Foi a última vez que alguém efetivamente sentou para ouvir os médicos a respeito de alguma medida administrativa dentro da área da saúde, no âmbito do governo estadual. E isso aconteceu agora. Acontece agora por quê? Porque de alguma forma a gente está não só criticando, a CM critica duramente a insuficiência de gestão na saúde, é verdade. Mas a gente oferece também a possibilidade de parceria, a gente empresta a casa, a gente empresta a sociedade de especialidade que tem muito a cooperar e a colaborar na construção de um modelo de gestão. Então, de novo, o governo estadual volta a ver que a entidade médica tem importância na construção do modelo de gestão. Amanhã à noite nós temos uma nova reunião com o secretário Gavazzoni, lá na CM, onde nós vamos conhecer o que o governador vai assinar daqui, sei lá, uma semana, 10 dias. Então, vamos ter a oportunidade de criticar. Pode ser que a gente goste, pode ser que não. Se a gente não gostar, nós vamos dizer que não gostamos. Mas não vamos dizer para ele e para vocês também. Né? E esse é o papel das entidades médicas. Bem, esse slide aqui é específico, dedicado à doutora Marcela. Isso aqui é um projeto bem novo nosso, que é a aproximação agora de verdade, visceral com o ensino de medicina. Por que eu digo visceral? Porque nós criamos na nossa gestão, na verdade foi criado na gestão passada, né? Foi desenhado na gestão passada. Isso, e na primeira Assembleia de Delegados, já com a nossa gestão, isso foi aprovado, foi modificado o estatuto e agora está pronto. Já está registrado o estatuto. Nós vamos ter um diretor, não é um departamento, é um diretor da ACM, o mesmo status dos outros 13 diretores,
um diretor acadêmico, eleito pelos acadêmicos. O dessa gestão vai ser empossado, porque a eleição já passou, então nós temos a prerrogativa estatutária de dar posse a um diretor que vai estar interino até a próxima eleição na CM. E aí vai existir, do mundo acadêmico, um ou mais candidatos a serem diretor da CM, representando todos os estudantes de ensino universitário. Isso é uma grande conquista. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes que a nossa gestão vai deixar, quando a gente der a vez por uma cabeça mais arejada que a minha, tocar sempre. Por quê? Porque isso aqui é para sempre. E a importância do estudante de medicina dentro da política médica também é para sempre. Bem, desculpem, eu me alonguei, falei, eu fico apaixonado por esse troço e falo mais do que devo. Vou passar a palavra para o Dr. Nilo, que é o nosso assessor jurídico, para explicar um pouquinho para vocês o que a gente tem também de assessoria jurídica, que depois eu me coloco à disposição para perguntas e tem um tempo bastante para bater papo na janta. Depois, nós estamos à disposição de vocês, né? Não só na reunião de hoje, como sempre. Então, perguntem bastante para a gente, se não souber responder, ter algo para estudar, né? Boa noite a todos. Meu nome é Nilo do Oliveira Neto, eu sou assessor jurídico da CM já há alguns anos, 15 anos, basicamente. E o que nós vamos apresentar para vocês aqui dentro dessa nova CM, nós estamos trazendo para vocês assessoria jurídica gratuita dentro do exercício profissional. Nas questões éticas, né, nas questões perante o Conselho Regional de Medicina, nas questões judiciais, nas questões de consultoria, que nós entendemos que o trabalho principal, nosso trabalho principal, seja efetivamente na questão consultiva, até para que se evite determinados conflitos que a gente sabe que são recorrentes e que existem, né? E a gente está à disposição dos associados da CM para atuar nesses campos, né? Nós também temos um trabalho interno, como foi dito aqui, dentro da Escola de Cidadania e em vários outros projetos que a CM desenvolve, mas trazemos como benefício aos sócios essa assessoria que era totalmente gratuita, né? Isso já ocorria antes, mas não era feito de forma gratuita, e hoje ela passou a ser feita dessa forma, né? Então, nós nos colocamos à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Nós atendemos tanto lá e, se necessário, aqui também na região de vocês, né? Basta que a gente agende, nós temos outros profissionais que atendem nós mesmos. E é uma questão que, infelizmente, ela vem crescendo, né? Existe aí, após a promulgação da Constituição, em todas as áreas, não só com relação ao médico, mas em todas as áreas da sociedade, e na medicina também, né? Então, a gente sabe que isso é uma necessidade do médico no seu dia a dia, e nós estamos à disposição de vocês para auxiliá-los com eventuais problemas dessa natureza. É isso. Boa noite, pessoal. Então, eu sou o Leandro, sou administrador da CM, estou lá um ano e pouquinho, e vou trazer para vocês aqui o que a gente tem da parte científica. Embora a gente tenha uma diretoria que atue nessa área, né, que infelizmente não pode estar presente. Então, no âmbito científico, a gente tem a revista, né, que é os Artigos Catarinenses de Medicina, é uma revista com periodicidade trimestral, são 4 edições então por ano, vocês estão recebendo um exemplar aí para olhar. O próximo exemplar está no forno, né? Deve estar saindo no próximo mês. Nós temos o jornal da CM News, que está ali do ladinho, né? Que mais parece uma revista, eu acredito que não tem nenhuma revista. Tem? Ele parece uma revista também, mas é um jornal que tem a função de tentar
vai contar o que a SEMI está fazendo, o que a instituição está trabalhando. O Congresso Catarinense de Medicina, que é feito a cada 3 anos, né, quando muda a gestão, e também estamos trabalhando forte agora na questão da educação continuada, promovendo alguns cursos de aperfeiçoamento, e estamos testando junto com a TI, né, uma ferramenta que vai nos proporcionar fazer isso também de forma à distância. Então a gente iniciou os testes com a Escola de Governança e Cidadania. Depois, para fazer o planejamento estratégico também, a gente estudou essa ferramenta e vamos tentar, a ideia é implementar ela na modalidade de educação continuada, né? Porque às vezes o médico não tem condições de ir até a capital ou aos grandes centros, né? Ou às regionais, então esses cursos poderiam ser oferecidos à distância num momento que o médico puder fazer. E os manuais de terapêutica, que são os manuais das 4 áreas básicas, né, da saúde. Também a CEMI tem um tripé lá, um item que é sociocultural, né? E a gente tem algumas parcerias importantes, que é com o Instituto Bulgakirti, o projeto Campeões da Vida, que busca, através do esporte, recuperar crianças carentes, e a CEMI, então, ela oferece a estrutura que ela ainda tem do antigo clube, né? Que são 2 quadras de tênis, então a gente fornece 2 vezes por semana a utilização para as crianças treinarem em turno integral. E, em contrapartida, eles estão no contraturno escolar, não estão na rua, fazendo bagunça, enfim, né, estão aprendendo um esporte. E a CM entra, então, nisso aí, oferecendo um lanche ou alguma atividade complementar. Com a Prefeitura de Florianópolis também nós temos uma parceria com o programa ProJovem, que é uma capacitação básica para ingresso no mercado de trabalho. Então aquele jovem que está entre 14 e 18 anos, que seria considerado jovem aprendiz pela legislação atual, e ele precisa sim ter noções de boas maneiras, como funciona o atendimento, como funciona o mundo dos negócios, né? Como funciona o mercado de trabalho. Então a ideia é que existe todas as semanas um grupo que faz suas atividades na CM, e também a gente faz o subsídio que a CM fornece ou algum profissional com a sua experiência, e também a questão da estrutura, o lanche, a sala e tal, né? Temos um projeto com a Fundação da Kazan, né, que ela também é um projeto de inclusão, que é o projeto Jovem Aprendiz, onde a gente tem um convênio que a gente faz... A gente absorve um jovem aprendiz lá, né, no sentido de prepará-lo para o mercado de trabalho, e também a gente disponibiliza esses jovens aprendizes para os sócios que possuem clínicas e tal, e queiram, né, participar do projeto de inclusão. Então a gente faz essa triagem toda e existe um custo reduzido em relação à clínica, o sócio que absorver esse menor, porque tem uma taxa que você paga mensalmente, né, por custodiar esse jovem. Então, por esse convênio que a gente tem, essa taxa ela é reduzida em função do volume de jovens que a gente consegue inserir no mercado de trabalho. E aí tem o que o doutor Aguinaldo estava falando também em relação à responsabilidade social, a Escola de Governança e Cidadania Ativa da CM. Eu vou pedir para ele voltar a falar com vocês, né, porque ele é apaixonado por isso. Então aqui a gente tem, acho que a aula inaugural da escola, e aqui, inclusive, quando a escola foi lançada, a mídia toda veio nos procurar querendo entender o que estava acontecendo, né, o que era isso, de onde isso vinha. Então tem ele aí dando a entrevista em um dos programas que fomos solicitados. E aqui nós temos a aula que aconteceu ontem, que ele vai falar um pouquinho melhor para nós. Já volto com você. Deixa eu voltar no slide. Não fique aqui. Aqui o Moacir Pereira, vocês reconhecem. Este médico aqui é o Dr. Aguinaldo Paes Júnior,
que é o diretor da escola da cidadania. É o diretor da revista, a quem nós delegamos a missão de tocar o dia a dia da escola, o operacional da escola. Okay? O que aconteceu ontem? Dentro desse furacão que nós estamos vivendo do ponto de vista político, a gente entendeu o seguinte: entre nós o discurso é óbvio, eu não preciso aqui convencer ninguém de que as medidas do governo federal são estapafúrdias. Alguém aqui não está convencido disso? Convencido. Bem, nós precisamos levar esse discurso para as pessoas, para o povo, para os nossos pacientes e para os políticos, porque são esses que vão definir esse imbróglio enorme que se criou. Então, aqui nós temos uma figura muito importante de defesa das nossas prerrogativas, que é o deputado federal Luiz Henrique Mandetta. Quem já ouviu falar dele? Quem já assistiu algum vídeo dele? Ele tem um vídeo que tem 80 mil assistidos, vamos dizer assim, né? Esse cara tem um discurso maravilhoso, ele é objetivo, ele é claro, ele diz as coisas para ninguém deixar de entender. E a gente, então, a escola resolveu promover um debate político sobre o assunto e trouxemos o Mandetta e convidamos toda a bancada petista de Santa Catarina para fazer. Todos. Correu todo mundo. Ficou só o nosso querido amigo Jailson, o Jailson Lima, que é ex-prefeito, ele é médico, já foi prefeito em Rio do Sul, né? E achamos muito conveniente que viesse o Jair, porque é um indivíduo que tem um discurso estruturado, tem uma desenvoltura política muito boa e nunca deixou de ser médico, apesar de ser petista, né? E fez um contraponto, desculpe, eu preciso me manter nos meus grilhões suprapartidários, às vezes eu escapo um pouco dele, mas o debate foi muito rico e o discurso do Jair foi muito bom. Como é que terminou isso aqui? Antes disso, quem mediou o debate? Quem mediou o debate foi um desembargador chamado Edson Valdo, um desembargador aposentado, e que fez o papel de mediação, de não deixar a coisa despencar para a briga, né? E ele nem precisou apartar nada, porque o debate foi bastante inteligente. Tivemos também a participação do Dr. Marcelo Wegner, representando o Ministério Público, e eles estão ali porque a escola, como eu disse antes, não é uma escola só da CN, é uma escola da CN, da Associação dos Magistrados, da Associação do Ministério Público. E essas duas figuras aqui fizeram um debate muito inteligente, muito interessante e extenso. Esse aqui é o deputado Jorginho Melo, que está aí na mesa porque é um deputado federal, portanto ele vai votar sim ou não no ato médico e vai votar a favor ou não das emendas, quase mais de 600 emendas que esse projeto, essa medida provisória já tem apresentado no Congresso Nacional. Terminou esse debate, senhores, com o Jailson Lima se comprometendo publicamente, nós temos isso filmado, eu trouxe, alguém quiser assistir, a defender que não venha o médico sem a revalia. Estou falando de um petista falando, na frente da Câmara, que ele defende a plano de carreira para os médicos, ok? E agora, pasme, que se deputado federal fosse, votaria pela derrubada dos vetos da presidente. E se comprometeu a trabalhar na bancada petista de base, dos deputados federais, a fazer com que isso aconteça. Bem, até aí estava bom, né? O debate seguiu, a plateia fez um monte de perguntas, eles responderam as perguntas, e aí a gente conseguiu uma coisa melhor que isso ainda. O deputado federal Jorginho Melo, que não é médico e que não tem nenhuma relação direta com a causa médica, ele estava lá e foi para a mesa, porque é um deputado federal, ele não havia nem sido convidado para o debate originalmente, mas como ele apareceu, a gente levou ele para a mesa. Ele, no momento em que eu provoquei a todos, que assim como o deputado petista expõe a sua convicção com relação a esses conflitos, eu gostaria que todos os parlamentares aqui, e tinham vários, também fizessem o mesmo. Aí eles ficaram se olhando, e aí deu aquele mal-estar, né? Aí o Jorginho Melo pega o microfone, político ligeiro que é, diz o seguinte: olha, eu vou propor então para o presidente da CN que eu posso solicitar uma audiência da ACM com
o Fórum Parlamentar de Santa Catarina em Brasília, com os 16 deputados federais e os 3 senadores juntos. Para quando, senador? Para quando o senhor quiser. Terça-feira que vem às 4 da tarde. Está marcado. Então, terça-feira que vem, nós vamos a Brasília para falar com os 16 deputados federais, com os 3 senadores reunidos, frutos desse debate, promovido dentro da CE, pela Escola de Estadia. Então, gente, nós precisamos trabalhar muito para que os nossos canais de comunicação jamais deixem de levar isso dos 4 cantos do Estado e jamais privem os médicos, de qualquer cidade que seja, de participar disso. Porque nós temos hoje, dentro da CM, tecnologia suficiente para fazer com que isso possa ser acompanhado de forma virtual, pela internet, em qualquer lugar do mundo. Já estamos fazendo isso com as assembleias. A gente só precisa fazer com que isso faça sentido do ponto de vista custo-benefício, porque é caro. O link para fazer isso tem um custo elevado e ele tem que comprar por tempo, por horas de funcionamento. Mas isso funciona e já existe. A partir do momento em que todos os senhores aqui quiserem participar das sessões da escola e a gente tiver um público virtual que justifique implementar isso, está pronto. É só isso. Eu queria até fazer um parênteses aí. A escola está disponível para todo mundo, tanto em presencial em Florianópolis como virtual fora de Florianópolis, bastando entrar no site e fazer sua inscrição na escola, que não tem custo nenhum. Você vai fazer inscrição como participante da escola e neste momento você vai receber um login e uma senha. Todas as aulas da escola são gravadas na íntegra, você pode acessar o site e a partir daí verificar todo o conteúdo que foi trabalhado. E ainda assim participar dos fóruns que acontecem em tempo real ou programados, que são os fóruns que são gerados posterior ao debate que ocorre nas aulas, né? Então, é algo que hoje está disponível. O que o presidente coloca é que assim, o nosso desejo é que a aula esteja acontecendo e vocês possam interagir e assistir. Então, isso ainda demanda um investimento grande que a CM ainda não tem como, neste momento, disponibilizar. Mas a gente vem trabalhando por isso, né? Então, quanto maior a abrangência, menor o custo, né? Economia de escala. Então, se a gente realmente tiver uma demanda grande para isso, a gente consegue reduzir esses custos de tráfego de banda de dados e isso pode viabilizar essa interação em tempo real. Mas hoje já está disponível para todo mundo, não tem custo nenhum, é só entrar no site, pedir o cadastro, fazer o cadastro, vai receber um login e senha e está pronto, está participando da escola, certo? Foi bem lembrado, Leandro, que a aula de ontem já está na EUS, no site da escola. Esse debate inteiro, na íntegra, até as tossidas no microfone, está lá, gravado, né? O debate inteiro. Então, quem quiser assistir, é só entrar no site da CM, se inscrever na escola, recebe o login, como o Leandro disse, e passa a ter acesso a todas as aulas da escola desde o ano passado. Bem, gente, só finalizando, ainda com relação a essa questão da participação virtual dos médicos, dos associados em qualquer lugar de Santa Catarina. A gente já tem feito, o Dr. Jonas já participou 1 ou 2 vezes, a presidente da Regional de São Bento do Sul, também todas as tratativas da visita que nós fizemos a São Bento do Sul, foi feita da mesma forma, através de uma reunião virtual. Né? É feito por Skype, todo mundo conhece Skype, só que a gente tem uma versão paga do Skype que permite múltiplos conferencistas, não só para o som, mas para o som e imagem ao mesmo tempo. Então, é um negócio muito bacana, porque pode reunir as regionais médicas e ver todo mundo ao mesmo tempo, não apenas ouvir. O Skype simples, quando abre mais de 2 conexões, cai a imagem e fica só o áudio. Nós temos condições de fazer uma reunião virtual com áudio e imagem, independente do local onde esteja. Então, isso também vai descobrir. Bem, eu vou devolver a palavra para o Leandro. Tem algumas questões ainda da parte dele. Deixa eu só fazer um preâmbulo antes de passar para o Leandro. Eu
Eu acho muito importante que a gente passe a, e por isso que nós chamamos de nova ACM, que a gente passe a desmistificar e desconstruir alguns conceitos que a ACM criou. Que, assim, esse fato existe hoje por ausência ou insuficiência do ponto de vista representativo da ACM ao longo dos anos, né? E aí não tem nenhum culpado específico disso. É aquela questão contextual, estrutural que vai passando, que a gente não vê acontecendo. Mas assim, a ACM, ela é, a nova ACM é isso que nós mostramos para vocês. Ela não é o clube dos médicos de Florianópolis, que é uma coisa que se escuta muito, né? Não, mas a ACM tem lá campo de futebol, a piscina, as churrasqueiras e as quadras de tênis. Por Deus do céu, que eu tenho vontade de passar o trator naquilo, né? Para nunca mais escutar isso. Lógico, estou brincando, não falei isso jamais. Isso tem um fim até social. Vocês viram que as crianças carentes usam aquilo, aprendendo num programa social. Um negócio tá... Mas não é isso que é a ACM. A ACM é a representatividade política das nossas vontades, dos nossos anseios profissionais, da nossa busca e do nosso resgate ao que foi a medicina que o Dr. Emílio conheceu e exerceu. Precisamos buscar isso de volta. Então, o Leandro agora vai, estou fazendo esperando, porque o Leandro vai voltar para essa questão dos benefícios que são importantes. Vai apresentar uma série de coisas que a ACM tem hoje de retorno financeiro para o associado, que é importante. Esse é um papel da associação também. Não é o papel mais importante, porque o papel mais importante que hoje é a representação, mas ele é um papel importante sim, porque é através da ACM, vocês vão ver isso, que a gente consegue ter benefícios do ponto de vista de produtos e financeiros que são convidativos. Então, está terminando, né? Vai apresentar isso aí. Porque senão eu já não sei conseguir. Então, para desfazer essa história do clube do médico aí também, né? A ACM ela tem uma estrutura de suporte que está disponível, né, para ser usado. Então, a primeira estrutura que a gente tem são 10 cabanas, na época eram 15, né, muito tempo atrás, quando eu cheguei já são só 10. 5 delas foram totalmente reformadas, as outras 5 estão interditadas para reforma, mas nós não temos serviço de hospedagem. A ACM não é um clube, não é um hotel. Então, o que são essas cabanas? Antigamente elas serviam como hospedagem de veraneio, para as pessoas viajarem, ir para o litoral. A ideia não é essa, a ideia é que ela sirva de suporte para uma viagem que o médico vai fazer a trabalho ou a estudo. Ainda assim, se ele quiser levar a sua família e hospedar lá para ficar mais perto da praia, enfim, passar o... Mas assim, a gente não tem esse conforto da pessoa sair de férias porque quando a gente sai em férias a gente quer serviço, né? A gente não tem serviço lá, a gente tem a estrutura de suporte. Então é bem isso que nós temos hoje, né? Então é assim, o cara vai fazer alguma economia ao invés de ficar num hotel ou vai numa convenção e tal, que fica mais próximo. Agora, geralmente, quando você quer viajar, lazer e tal, você quer serviço. Serviço a gente não tem camareira, não tem serviço de quarto, não tem nada disso, né? Não tem nem roupa de cama, você vai ter que levar sua roupa de cama, travesseiro, essa coisa toda. Então é uma estrutura mesmo de suporte, né? Quem sabe no futuro a gente pode até melhorar um pouquinho essa estrutura em termos de um suporte um pouquinho mais adequado. Mas hoje e só pode usar as cabanas os médicos que estão fora da Grande Florianópolis, que é justamente para que a ocupação se dê por quem realmente precisa. Pois não. Ajuda esse próximo ponto. Bom, fora isso, temos o centro de convenções e os salões de festas. Aqui a gente tem salões, são 3 salões, e aqui o centro de convenções, né? Que é onde a ACM tem uma fonte de renda extra das mensalidades, porque ela não sobreviveria das mensalidades. Então, o que acontece? Esses espaços são terceirizados, né, por uma empresa de eventos, e onde o que a gente faz é o seguinte: o médico associado à ACM, ele tem uma tabela de preço diferenciada de qualquer outro que vamos utilizar. Então, por exemplo, um espaço desse aqui de salão de festas, hoje, lá em Florianópolis, em torno de 2.500 a 3.500, dependendo do dia da semana que vai ser usado, em casamento. O médico, a tabela dele é R$700, a empresa não pode cobrar mais que isso.
não interessa o dia, né, vai fazer o casamento lá. É R$700, mas se não fosse associado, seria R$3.500 se fosse no sábado, seria R$4.000 se fosse na sexta. Para o médico é R$700 em qualquer dia. O centro de eventos, queremos fazer uma convenção e tal, também tem uma tabela diferenciada. O cardápio do médico, para qualquer outra pessoa, o administrador do espaço pode cobrar o preço que ele quiser. Para o médico da CM, ele tem que disponibilizar 3 cardápios exclusivos com preços somente para os médicos associados e que tem uma vantagem muito significativa em relação ao público comum. Tá? Então, e é daí que a CM encontra, por exemplo, verba para subsidiar questões políticas, como o doutor Aguinaldo falou agora. Ele vai a Brasília na terça-feira. Quanto custa uma viagem de volta para Brasília? 3, 4 mil reais. Então, tem que sair dinheiro de algum lugar. A mensalidade não cobre isso. Né? Então, a CM fez essa inversão de deixar de ser o clube e tentar ter instrumentos que viabilizem a defesa da profissão. Em relação a essa questão, eu não sei quantos de vocês já se hospedaram lá. Eu me hospedei uma vez, exatamente no inverno do ano passado. E é uma reivindicação que eu faço para o Guinel, para a diretoria, em relação a essa possibilidade que tu estás tomando todas as providências para que ela aconteça, inclusive não só a possibilidade de vocês virem aqui, mas da gente poder ir lá. E realmente, não é que a gente seja fresco ou que tenha algumas necessidades de grandes requintes, mas realmente eu me hospedei lá e não me sinto confortável de novo. Acho que tem que ser bem pensado isso no sentido de, se o investimento na frente, nessa parte estrutural, que realmente dá retorno, e um retorno financeiro, mas atrás pode não ter retorno financeiro, mas a minha opinião menor, mas que dá um retorno institucional importante. Né? Realmente é bastante, não é mais que muito simples, muito mesmo. Tipo assim, eu tomar um banho, não esquentar o chuveiro. Então isso é muito simples. Mas é muito simples, ele não fala isso já não acontece mais, já foi reformado. Então, acho que quanto tempo faz? Foi exatamente 1 ano atrás. E aí eu acho que tem que ser pensado isso como uma infraestrutura para, por exemplo, agora nós vamos, para quem não sabe, o ano que vem nós vamos sediar o FEMESC, então eu vou ter que certamente ir a Florianópolis mais vezes, quem sabe passar a noite lá, e se eu for me hospedar ali... Chover vai funcionar. Não, você vai lá se hospedar. Eu só não tenho serviço, mas pensar numa forma... Não precisa ser um camareiro, não precisa ter um serviço de hotel, de hotelaria, mas uma estrutura física... São duas coisas distintas. Tu tens toda a razão. A estrutura é simples. Como o Leandro diz, ela se dispõe a ser um amparo de trabalho. Tu vais lá para uma reunião para tratar de FEMESC. O chuveiro tem que funcionar, a cabana tem que estar em condições, não pode ter cheiro de mofo, o colchão tem que ser bom, tu tem que te sentir acolhido. Ok, não tem serviços. Bem, para a família que busca serviços e passar um final de semana em Florianópolis, de férias, é muito mais sensato a CM trabalhar e usar a sua influência política para trabalhar com a rede hoteleira e conseguir para os seus associados uma tratativa de diárias que seja completamente diferente do palco dele. E é isso que ele está fazendo. Mas nós não podemos deixar de ter essa coisa. Que é para o indivíduo que vai lá passar uma noite a trabalho, dentro da CM. Ou ele foi para um evento, e o evento teve um jantar e tomou 2 taças de vinho e não pode ir embora. Aí ele vai dormir onde? No salão de festa? Não, ele não pode ir até o hotel. A CM tem uma cabana para subir dormir. Então isso está pensado dessa forma. Agora, nós temos que buscar, sim, uma alternativa confortável, que tenha vários níveis, vários padrões de sofisticação, para que atenda a todos, para que seja plural. E nós temos uma rede hoteleira em Florianópolis excelente. Vamos trabalhar assim para que isso seja atendido dentro da rede hoteleira, com um valor completamente diferenciado do valor que é praticado. Nós trocamos assim, nós trocamos piso, nós trocamos teto, nós trocamos chuveiro, nós trocamos colchão, nós trocamos armário, janela, porta. Agora estamos trabalhando no outro lado das cabanas, então vamos trocar mais simples. Quem sabe a gente pode aí ter uma estrutura um pouquinho melhor, uma roupa de cama e tal, né, facilitar algumas coisas, mas a ideia é por aí. Bom, depois o que o doutor Aguinaldo falou, nós temos uma rede de convênios bastante ampla que vocês conseguem entrar pelo site.
que são convênios comuns de desconto. Vocês chegam lá e tem um desconto diferenciado porque são sócios da CM. Um desconto que talvez a gente não teria, né, se não fosse sócio da CM. Ou teria, mas não tão diferenciado assim. Né? Então, é uma lavanderia, é uma floricultura, é uma livraria, é uma escola, enfim, convênios gerais, hotéis, né? E o que a gente tem brigado muito é para que esse desconto seja efetivamente diferenciado do que eles conseguem as outras categorias. E depois nós temos produtos próprios, que são destaques, aqueles produtos que são exclusivos da CM e que nenhum outro tem. E é aqui que eu queria falar um pouquinho ainda aqui rápido com você. O primeiro deles que a gente chama a atenção é o plano de telefonia celular. Então a gente tem um plano de telefonia celular em que a CM funciona como se ela fosse a operadora. É um cliente de grandes contas que a gente chama. Então nós hoje trabalhamos com duas operadoras, a Claro e a Vivo, tá? Onde o que acontece? Todo o contato de vocês é com a CM, como se a CM fosse a operadora, e aí ela trata com a operadora direta. Isso gera um volume de linhas muito grande que faz com que a gente consiga diminuir bastante o valor das tarifas. Então hoje a gente tem tarifas aí que giram em torno de 18 centavos, né? Enquanto que se fosse plano comum, você mesmo, plano corporativo, estaria em 22, 25, né? Pacotes de dados diferenciados, diferenciação para aparelhos. Então, tem uma série de benefícios que não se teria, né, no mundo da pessoa física ou da pessoa jurídica. Para os prefixos? Para todos os prefixos, tá? Então a gente pegou um exemplo aqui para mostrar uma linha simples para falar 60 minutos, que é um pacote padrão que as operadoras vendem, né? E com um pacote de dados para mandar e-mail, torpedo, até 600 megas ali, com consumo de ligações locais e interurbanas. Hoje esse custo, se você fosse contratar na operadora, era 179. Se você contratar na CM, é 104, isso dá uma redução de 42%. Além disso, você tem uma diferença na aquisição do aparelho, seja no parcelamento, seja no desconto. Então isso é um negócio bem interessante, porque quanto mais volume eu colocar embaixo desse guarda-chuva, mais eu posso brigar por tarifa. Então o que acontece? Outro dia nós chamamos a Vivo lá e dissemos, ó, nós temos X linhas aqui embaixo. Então você tem que melhorar a sua tarifa, porque eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar essas X linhas e jogar para outra operadora. E daí, o que você vai fazer? Não, eu vou te dar a tarifa. E aí o que se faz? Se repassa isso para o associado. Então a ideia é sempre brigar por esse valor a mais, tá? Bom, outro produto exclusivo que a gente tem é o plano de saúde com a Unimed, né, que é o convênio. Aí tem um exemplo simplesinho de uma economia de R$ 175 para a faixa etária de 39 a 42 anos, né? Mas tem contemplado aí todas as faixas etárias. Então, esse convênio assinado diretamente com a CM e a Unimed, como funciona? O médico, depois que ele fez toda a proposta, essa proposta vem para a CM e a CM, então, é que chancela a entrada dele no plano. Ou seja, se ele é sócio, a gente vai assinar lá que ele pode entrar e receber o desconto. Tá? Então, isso dá uma diferença legal também. São produtos que a gente chama de exclusivos. Outra coisa é que seguros por adesão. Então eu posso contratar seguros de vida a valores diferenciados, seguros de renda temporária por incapacidade, o que acontece muito aí com qualquer profissão, mas muito mais com os médicos, em questões de idade, lesão do esforço repetitivo, cirurgiões, né? Então, seguro de automóvel, residência, responsabilidade civil, que a gente não divulga, né, até por instrução do doutor, que a gente faz isso, o seguro de responsabilidade civil, esse seguro pode ter uma demanda bastante grande ao saber que o profissional tem esse seguro, mas a CM também possibilita isso com um prêmio diferenciado. Depois, só pelo fato de ser sócio da CM, você conta já com o valor de um seguro viagem. Todos vocês viajam, seja nacional ou internacional. Então, só pelo fato de ser sócio, sem nenhum custo, vocês têm a cobertura de até 30 mil euros durante 60 dias para viagens nacionais ou internacionais. Né?
e um auxílio funeral com cobertura de 2.500. Só que esse auxílio funeral é uma assistência funeral, ou seja, 2.500 talvez seja muito pouco para eu fazer um funeral, mas a seguradora consegue fazer milagre com isso, porque é ela que faz, né? Então você tem um problema, você vai ligar para ela e ela que vai resolver, então ela tem os parceiros dela, né? Claro que nunca ninguém espera usar isso. Milagre não era chutando fundo. Pois então. Como é que funciona? Às vezes o defunto é tão ruim que a gente não quer que ele ressuscite, né? Tem que ligar antes para pedir alguma coisa? Por exemplo, quando o doutor é sócio, já está seguro. Tá lá, tá bom? Aí o que acontece? Vou viajar para um congresso em Fortaleza. Férias. Ou de férias. Aí liga e diz o seguinte, preciso que emita o voucher do seguro. Aí o pessoal do atendimento associado vai emitir o voucher do seguro. Aí você ficou 15 dias, você tem mais 45 para gastar. Aí você vai num congresso ou vai viajar de férias no 60 dias no ano. Isso. E interrompe, né? Gastou aquele, né? Tranquilo. Bom, isso é grátis. Por quê? Porque como a gente consegue muito seguro por adesão para a seguradora, de carro, incapacidade temporária e vida, eles dão isso de presente para a gente. E a gente dá de presente para vocês. Bom, aí eu vou ter que vender meu peixe, né? Não que, mas enfim. Aquilo que eu tentei é, como todo administrador vai tentar ver números, né? Eu tentei mostrar assim por que ser a CEI, né? Por que entrar por dentro do guarda-chuva. Se eu for ver da relação dos benefícios intangíveis, aquilo que eu não tenho como calcular. Eu não tenho como calcular quanto vale pertencer a um órgão que me representa, que me proporciona aprimoramento científico, que está engajado nas questões sociais, que tem credibilidade, né, que trata com tudo isso. Mas tem um lado aí de que quem gosta de fazer continha, né, aqui é o cara que não para de fazer continha, só isso já motiva ele a estar embaixo desse guarda-chuva. Mas tem um pessoal que gosta de fazer continha e eu não vivo sem fazer uma, então é ali, ó. Se eu, por exemplo, contratar o plano de saúde da Unimed, durante o ano eu vou ter R$ 1.378 em todo básico, mais básico que tem. Se eu tiver uma linha de celular, eu vou economizar R$ 904 por ano. Se eu fizer uma viagem por ano de seguro, eu vou economizar R$ 500 se a viagem for internacional. Seguro funeral, se eu fosse contratar, R$ 50. Se eu precisar de uma consulta ao advogado, a tabela da OAB diz que é isso aí, o valor de uma consulta. Bom, muito mais também. Né? Vamos trocar de curso, né? Profissão. Bom, e aí o que eu peguei aqui? Eu peguei aqui o que diz o estatuto, né? Que o ideal é que a ACM, enquanto unidade mãe, né, que ela faça a cobrança da anuidade e que repasse a sua regional aquela mensalidade que lhe cabe para tocar as questões locais. E ainda assim, que fazendo a máquina toda girar, ela possa proporcionar à regional a realização de alguns eventos que a regional sozinha não conseguiria fazer. Né? Sei lá, mídia, eventos, congressos, enfim. Então a gente fez o seguinte cálculo. Colocamos aqui como anuidade, contemplando as duas sedes, né? Tanto a ACM quanto a regional. Isso ficaria uma mensalidade de R$ 72,00, que daria R$ 864 por ano. Se eu fizer a continha aqui e diminuo isso, ainda me sobra R$ 2.000. Se eu fizer a divisão por 12, eu ainda tenho uma economia de R$ 202,00 por mês, pagando as duas entidades. Ah, mas eu não quero plano de saúde. Então é só diminuir 1.378 daqui, não vai sobrar tanto, mas vai sobrar. Ah, mas eu não viajo nunca, então tira daqui. Né? Então isso é para aquele pessoal que gosta de fazer continha. Então a razão da conta está aí. Agora, só isso aqui eu acho que já é o suficiente para a gente entender a importância de ser representado pela instituição. Bom, eu vou mostrar para vocês agora que eu estou com o nosso gerente de TI aqui, eu não trabalho sozinho lá, eu tenho 2 gerentes. Deixa eu só fazer não sei se ficou claro uma coisa. Isso é objeto da nossa conversa preliminar, eu e o Jonas.
nós não estamos trazendo para vocês nenhum dado novo. Né? A mensalidade, essa simulação de mensalidade que o Leandro traz é em cima de algo que já existe, né? Que é a mensalidade da Regional Médica daqui, mais a mensalidade da ACM para médico que não é da Grande Florianópolis. Né? Então isso é um número hipotético, isso não existe hoje. Isso é uma questão que a gente busca resgatar para botar de volta dentro do Estatuto a condição de que o indivíduo, para ser sócio da Regional Médica, ele é sócio da CM e ele é sócio da MV. As coisas são interimbricadas. E isso hoje não existe. Mas a gente tem que trabalhar ao longo do tempo para que essas coisas voltem a fazer sentido do ponto de vista estatutário. Por que aquele 72? Porque a mensalidade da Regional Médica aqui hoje é R$40. Né? Na CM funciona assim. Para quem mora na Grande Florianópolis, a mensalidade da CM é mais cara do que para quem não mora na Grande Florianópolis. Hoje a CM custa, para mim, como médico de Florianópolis, R$55 por mês. Né? Para quem é sócio da CM fora da Grande Florianópolis, ela custa R$32 por mês. Daí vem a simulação do 72. Você vê que onde é que vem esse número. Né? Por que faz sentido ainda a ACM custar menos para quem não mora em Florianópolis do que para quem mora? Pela história do clube, óbvio que aquilo tem um acesso, oferece serviços diferenciados para quem mora lá, nos acede lá. Então faz sentido, do ponto de vista administrativo e associativista, cobrar mais de quem mora em Florianópolis do que quem não mora em Florianópolis. Por isso que ela custa 55 para mim e custa 32 para quem mora. E a tendência também é que quanto mais parceiros a gente consegue pelo número de representações que a gente tem, esses benefícios tendem a cada vez melhorar. Né? Bom, finalizando então, aqui estão os endereços, né, da ACM, né, e aí a gente está trazendo uma novidade aqui, que é a nossa forma de abrigar novamente a regional, né, e como eu falei para vocês, a CM tem uma estrutura lá bastante grande, eu não trabalho sozinho, sou auxiliado por 2 gerentes, o Hudson, que está lá filmando, é o nosso gerente de TI, e ele preparou aqui então uma página presente para a regional. Então a regional agora, a ABM, ela tem um site dentro do domínio da CM, sem nenhum custo, onde todo o conteúdo que o Dr. Jonas e a diretoria da ABM quiser colocar, sem custo nenhum de manutenção, vai ser dada manutenção simultânea às informações do site da ACM. Tem algumas coisas que a gente não colocou, porque acho que até a surpresa para ele não viu ainda, vai ver agora. Então nós pegamos a fanpage lá e pegamos as informações e trouxemos para o site. Então eu vou mostrar aqui. Tem internet? Tem, só clicar no link. Então vamos ver como é que ficou a carinha aí, tá? Convido a todos para também entrar na nossa fanpage da CM, da ABM. Então a gente tem o endereço agora www.acm.org.br/ABM, e aí tem lá a página que tem vários conteúdos que ainda estão precisando de recheio, Dr. Jonas. Então o povo foi para rechear agora e mande lá. Então o que acontece? Nesse aspecto político, tudo que a CM está fazendo passa a ser replicado para a página da ABM, né? A gente tem uma experiência bem interessante com outros regionais que também produzem conteúdos locais e que enviam para que a gente faça a postagem rápida e faça essa atualização e também replique para o nosso site. Então, isso dá uma visibilidade em termos de unidade, né? A estrutura está conforme teria que estar. Então, esse é o mesmo padrão do site, é igualzinho da CM, só que ele tem a personalização agora da ABM com as suas características regionais. Né? Então, isso é o que a gente está trazendo aí de presente que fica para ser recheado. E agora o tempo é de vocês. Eu acho que quanto mais rápido vocês fornecerem o recheio, né? A gente tem uma pessoa lá que é uma bibliotecária, né? Que ela trabalha arrumando esse conteúdo, formatando para que ele possa ser divulgado assim. E é aquela coisa, né, que eu falei,
quando a gente está unido, quando a estrutura está uniforme, por exemplo, a CM tem uma assessoria de imprensa que não trabalha só para a CM, porque o Dr. Jonas vai nos trazer demandas aqui que vão passar pela assessora de imprensa e ela vai dizer, ó, é por aqui que está fazendo, ó, sabe aquela coisa que acontece lá, talvez, né, tinha que ser por aqui ou por ali. Então você passa a contar agora com a espinha da CM, né, com o dorso da CM para o seu trabalho. Gente, de minha parte era isso. Não sei se o Dr. Jonas quer. Eu só avisar, na nossa última reunião da Associação de Defesa de Medicina, foi na última, Jonas, aqui a gente funciona bem com os EMS, eu sou presidente da regional, do sindicato, o problema é sempre junto, eu acho que a primeira vez você foi cada vez. E nós estávamos vendo a necessidade de termos a nossa homepage, né, o nosso site. E eu sugeri ao Jonas, liga para o pessoal da CM, para ver se eles não dão assessoria, vocês estavam criando. Na verdade, foi a partir de falar. Então, o que acontece? Se tivesse que pagar um domínio, isso seria mais de 1.000 por mês. Se tivesse que pagar o desenvolvimento e tal. Então, a gente já vai dentro de um domínio único, né? E dá unidade aos negócios. Pessoal, de minha parte, é isso, Dr. Jonas, Dr. Guilherme. Eu só queria complementar uma coisa com relação ao site, que é o seguinte. Eu comecei dizendo que a nossa comunicação é ruim. Ela continua sendo, mas agora ela é um pouquinho menos ruim. Porque o que nós vamos publicar através do site da CM, que interesse as regionais, em especial a essa, vai estar reproduzido aqui dentro, automaticamente. E as coisas que vocês postarem no site da regional de vocês, que tem importância para a CM, o nosso pessoal que filtra tudo aquilo que é publicado no site das regionais, vai estar automaticamente dando repasse para a nossa frente do site da ACM. A ACM tem uma página no Facebook, que o Marcelo conhece bem, né, Marcelo? O último mês, para vocês terem ideia, no mês de julho, a página do Facebook da ACM teve mais acesso do que o site da ACM tem no ano inteiro. Foram 92 mil acessos no mês de julho. Isso, é uma grande representatividade para a sociedade. Porque o site da ACM no Facebook ele é aberto ao público. Você não precisa nem ter Facebook para acessar. E ele não pede senha para entrar. Está lá. Com todas as nossas mensagens. Do ponto de vista político, associativista, do ponto de vista de comunicações da classe média. Isso, então, passa também, uma vez que o site dá... Por enquanto, temos duas regionais com site. São Bento do Sul e Brusque. Né? Não é um projeto que está funcionando, está online. E não é um slide, é o site projetado. Né? Então, basta a associação. As marcações aqui, doutor, elas estão, o Hudson me corrige, mas nós estamos só com as marcações porque falta conteúdo. E o acesso restrito funciona igual a CM. Tem uma página, uma parte do site que você só consegue enxergar se logar com o seu usuário e senha. Porque tem informações que a gente julga que não deva ser aberta para toda a sociedade. Como, por exemplo, a questão que eu falei aqui do administrador do centro de convenções. Eu não posso botar lá que o médico é R$700 e o cara que não é médico vê que tem que pagar 3.500. Porque ele pode gerar um problema para o administrador do centro de eventos. Como que para o médico você paga 700 e para mim é 3.500? Você faz 700 para ele, tem que fazer para mim também. Mas é justamente essa ótica, ele faz 3.500 para o outro para poder pagar para o médico. Né? Então eu não posso mostrar isso para todo mundo. Então tudo aquilo que não dá para mostrar para todo mundo, só os sócios acessam através do seu usuário e senha. É isso? É isso. Então aqui estão só as marcações, vocês têm a tarefa de rechear agora. Queria fazer uns comentários. Assim. Primeiro, essa questão do Facebook foi algo que a gente começou, o Laércio, o André e tudo mais, quando a gente teve aquela manifestação na rua, alguns participaram, outros viram, e aí a gente tinha uma série de fotos que tinha que ser postadas, eu não queria essas fotos também, né? E só de lá para cá, no mês, né, foram acho que em torno de 1.500 acessos, né, que é uma coisa impressionante. Então a gente tem que saber que essas ferramentas hoje fazem diferença. Então a gente tem que também estar preparado para isso, para poder se comunicar. Senão a gente vai de um monte de história. Né? Algumas coisas que eu queria comentar, isso é um marco, essa visita. Algumas coisas que têm acontecido, nós temos agora previsto para o ano que vem, que nos honra bastante, né? Trabalho conjunto, mais uma vez, da ABM com o Simesc, né? O André, que esteve lá comigo lá em
Pirituba, quando nós nos candidatamos para ser a sede do FEMESC, que é o Fórum das Entidades Médicas de Santa Catarina, que ocorrerá o ano que vem, para nosso orgulho aqui em Brusque, pela primeira vez na história. Nós vamos sediar um encontro onde vão ter não só representantes de todas as entidades importantes de medicina na Santa Catarina, mas certamente do Brasil inteiro, como estava também o presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Roberto Dávila, que se comprometeu a vir a Brusque novamente. Então é algo importante, que dá visibilidade para a nossa cidade, que dá representatividade, né, que a gente tem muito orgulho, da mesma forma que a gente também tem as questões sociais, né, como nós estamos já programados para o final do ano, logo depois também em parceria com a Unimed. A Unimed tem a festa do Dia do Médico na sexta, no sábado a gente vai curar essa ressaca comendo uma feijoada por conta da ABM, do semestre. Então, coisas que a gente faz juntos. Nós temos o time de futebol que finalmente está funcionando super bem, jogamos campeonatos, estamos no segundo campeonato participando, né, somos classificados para a semifinal, né, o primeiro da chave. Parece bobagem, mas isso é a gente de aproximar as pessoas, resgatar aquilo que está o doutor Guilherme comentando, que tem a ver com o período do doutor Emílio, da proximidade. A gente está muito distante, né? E na hora que a gente precisa, parece que a gente não sabe se encontrar. Então essas coisas todas fazem diferença. O ano que vem, para quem não sabe, está aberto ainda as inscrições, nós vamos ter um cruzeiro, primeira vez um cruzeiro dos médicos. Claro, também vão ter outras pessoas, não é só nós, o barco, né, o navio, mas vai ser um cruzeiro dos parques aqui de Itajaí. Vamos até o Rio de Janeiro, vamos até Santos, Angra, Santos, e depois voltamos, sai na sexta-feira e volta na segunda. Quer dizer, para ninguém perder o trabalho. Olha que beleza. Vamos sair, vai ser bacana para você perder 2 turnos de trabalho, ou 3 turnos. Né? Então dá para fazer um preço R$ 1.500 para ficar 4 noites no cruzeiro. Entende? Super barato, e é aquele all inclusive. Come à vontade, bebe à vontade, então o mais barato possível, né? Leve os familiares, né? Aqui não vai faltar médico no navio, né? Nós estamos na igreja, a gente poder, né, oferecer coisas também lúdicas, né? Principalmente que a gente possa assistir essa representatividade, que eu vejo gente de tantas gerações aqui, que a gente se una, que a gente saiba que quanto é importante isso, né? Não é um grande mérito meu, ou do André, ou do Laércio, ou do Dr. Emílio, da gente ter conseguido conquistar algumas coisas. Mas se não tivesse conseguido, não adiantar. E a gente quer que aqueles que não estão mais próximos voltem a se aproximar. A gente tem que fazer um trabalho nesse sentido. Existem algumas demandas, algumas colocações que foram feitas, uma pauta, né? Quando temos sentado sem se conversar, fiz uma pauta de reivindicações, de sugestões para ser, algumas já, inclusive, respondidas oficialmente, que vão participar da ata dessa reunião, né? Para que a gente possa, olha, vamos ter uma contrapartida, vamos fazer as coisas acontecerem, né? Dos dois lados, né? Que o principal, que é a ponta desse vértice de todo esse tempo, que é o médico, que ele se sinta valorizado, representado, amparado, que a gente sabe que a gente não pode ser humilhado, seja dentro do teu consultório, ou no SUS, ou uma novela, né? A gente busca alguma forma de reação, porque a gente está muito longe. Eu acho que às vezes a facilidade afasta. Eu dou de parapente. Quando a gente começou a voar de parapente lá em Gaspar, a gente era muito mais unido. Para subir no Morro de Gaspar, a gente tinha que ter um carro 4x4, com tração com a corrente, e ainda empurrando, abrindo o mato, e a gente só de subir lá já era uma função, já era uma brincadeira. De repente não dava voo. Mas hoje a gente está voando, posando, né? Isso no clube, isso aqui também, sem se ver. Né? Cada um faz a sua história. E a história conjunta é tão mais bacana, tão mais bonita e muito mais gratificante. Então eu acho que essa proximidade que eles estão trazendo para a gente tem que ser algo que funcione de uma maneira assim, um efeito dominó. Né? A AMB, cutucando a CM, eles cutucando a gente cutucando as regionais, e cada um de nós. A gente precisa disso. Eu acho que a gente está num momento muito triste da nossa história, mas é a hora de fazer do limão limonada. Porque eu não queria ter passado na minha vida, né, o doutor Emílio, que está há mais tempo vivendo isso, um momento tão triste de ver a gente sendo avacalhado mesmo. A nossa profissão está sendo assim, humilhada. Não sei porque fomos escolhidos para isso, mas é fácil escolher alguém para poder ser o responsável por todos os erros que acontecem na saúde, que hoje é a maior reivindicação dos brasileiros. Então é melhor dizer que os médicos é muito mais fácil, mais cômodo, mais simples. E no de simples, a saúde não tem nada, é muito complexa. É um contexto que todos nós sabemos que é muito maior. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para poder, então, vamos nos unir, vamos buscar levantar essa bandeira, vamos curtir também o convívio uns com os outros, trocar ideias, experiências e ser amigos. Né? Que essa, eu acho que é uma das funções principais que a gente está perdendo, né? Essa é uma colocação pessoal.
a Brasília, para a Frente Parlamentar de Saúde lá, poderia incluir na pauta, avisar os deputados que, em relação à patologia clínica, da Venacia SUS está 19 anos sem mexer. Lembrar os russos isso aqui. Sem dúvida. 19 anos. O senhor trouxe um dado, uma questão muito importante. A defasagem da tabela SUS é a causa número 1 da falência dos hospitais filantrópicos no Brasil inteiro. E hoje, boa parte, melhor dizendo, a maior parte do atendimento pelo SUS prestado no Brasil é feito por hospitais filantrópicos. E deixar a tabela do SUS defasada esse tempo todo é a maior prova de descaso e responsabilidade do governo federal com a saúde brasileira. Isso está nas nossas pautas de reivindicação, né? Esteve no movimento do dia 31, esteve no movimento do dia 3, né? E a gente repercute isso, e o senhor tem toda a razão. Eu não falei nisso agora, porque nós temos duas frentes, né? Uma muito urgente e uma só urgente. Né? A muito urgente é o ato médico, que ele vai acontecer em 2 semanas. E a urgente é essa medida provisória. Eu vou reproduzir aqui uma coisa que eu escutei de uma vez que eu achei sensacional. Ele deu um nome para o autor dessa medida provisória, que é a junção de 3 nomes. Né? Mer de Mercadante, né? De Dilma, Ilha de Padilha. Então ficou Merdilha, é o nome do autor dessa medida provisória, que nós vamos poder acompanhar durante até 90 dias esse torturante ato cívico que vai ser acompanhar esses quase mais de 600 emendas que o Congresso Nacional já apresentou a medida provisória da Merdilha. Então, nós temos 2 trabalhos, né? Um muito urgente e um urgente. Além desses, nós temos o Mais 10, o Saúde Mais 10, que é 10% da verba da União para a Saúde. Nós temos roubo dizer isso. Né? Exato. Nós temos a absoluta e necessária, urgente também, a atualização das tabelas do SUS, porque é isso que é bem o que o senhor disse. Né? E o plano de carreira para médico, que é, na nossa visão, a única medida estruturante que poderia ser apresentada. Não tem nenhuma medida estruturante no que o governo apresenta. Nenhuma. Né? É tudo cortina de fumaça. Então o senhor tem razão, sim, isso já está sendo dito, mas vai ser dito lá em Brasília. A sigla atual do SUS é seu último suspiro. O doutor Nilo disse bem, no dia que fizemos lá o enterro simbólico daquelas 3 cavalgaduras ali, né? A gente, na verdade, se a gente não trabalhar muito, daqui a pouco nós vamos trabalhar no enterro simbólico do SUS. Né? Porque o SUS está morrendo. E cabe a gente brigar. O Mandetta terminou o discurso dele dizendo que nós não vamos nos entregar. Nós vamos lutar até o fim. Nós não vamos aceitar isso. Né? Pode ser que nos derrotem, mas nós não vamos nos entregar. Nós vamos continuar brigando. Porque o nosso discurso não tem contradiscurso. Nós defendemos a ética, nós defendemos a dignidade do trabalho. Gente, a SEMI teria muito mais coisas para mostrar. Tem projetos que têm andamento, como a prova unificada para as residências, que nem tem a prova da ANRIX, nós estamos trabalhando para trazer isso para Santa Catarina, talvez já para esse ano. Nós temos um projeto de uma câmara técnica formada pela Sociedade de Especialidade para servir ao Judiciário no julgamento dessa absurdo contexto de judicialização da medicina. Santa Catarina gastou ano passado 100 milhões de reais em medicamentos, órteses, próteses, coisas fora do rol do SUS, que é fornecido por liminar da justiça. As pessoas entram na justiça pedindo até protetor solar. E tem um juiz que cabeça concreta que dá. E tem coisas que o juiz dá, mas que ele cabeça concreta, porque ele não sabe. Um médico faz uma receita e diz que se a criança não receber esse remédio, ela vai morrer em 3 meses. Se ela receber o remédio, ela vai morrer em 5 meses. O juiz não sabe disso. E ele dá o remédio, que custa 60 mil reais por mês. Isso é tirar a roupa do santo para botar no outro. E assim, dinheiro não se fabrica. Não se fabrica, mas a gente não, né? Na saúde não teria que fabricar.
Tem dinheiro retirado da saúde. Então, nós precisamos também entrar nesse trabalho. A Associação Médica precisa emprestar o seu expertise da sociedade de trabalho, de especialidade, para dizer para o juiz, olha, isso aqui não consegue dar, isso aqui tem que dar. E tanto tem que dar que tem que deixar de ser dado por medida liminar, tem que entrar no rol dos medicamentos padronizados, que é importante. E assim tem. Então tem muitos outros projetos. A gente agora convida fortemente que vocês façam da sua homepage em casa a página da Associação Médica, Associação Brusquense de Medicina, porque ela está morando dentro do site da CEN. E nós vamos facilitar um pouco mais a nossa comunicação. Como eu disse, ela continua sendo ruim, mas agora é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo. A gente faz isso com muito carinho. Nós estamos trabalhando nessa visita para Brusque desde que nós voltamos São Bento. E amanhã nós começamos a trabalhar na visita de Concórdia, que vai ser a próxima. Isso para a CN é absolutamente obrigado. Então, muito obrigado pela acolhida, obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Eu sei que todos trabalharam o dia inteiro, hoje é um dia de semana, e às vezes a gente se prolonga pela paixão por esses assuntos. Muito obrigado. O livro dos 40 anos da BN. Olha que legal. Olha, história. Isso aqui é importante. Né? Eu comecei falando de história, vai ser um livro de história dessa cidade. Parabéns. De novo, né? Eu novamente me surpreendo com a eficiência, com a habilidade, a dedicação de vocês à causa médica. Isso aqui é um grande representante disso. Muito obrigado. Não sei se perceberam que eu estou com o voto da Associação Brusquense de Medicina e faço isso com muito orgulho. Obrigado a todos. Vamos jantar e comemorar a nossa união. Dizem que a Dilma fez uma coisa de bom. Ela não uniu a cidade. Se não de forma perfeita, mas foi um fato.